para ajudar na evolução da natureza. Então, aqui nós temos a mônada, temos as tríades superiores e as tríades inferiores. Essas tríades inferiores, aqueles três átomos inferiores, físico, astral e a molécula mental, ela é mergulhada numa alma grupo. Mas existem milhões de tríades aí. Por uma questão de prática, a gente coloca um por um. E elas vêm ali para adquirir experiências. Outra também vem ali para adquirir experiências. E como é tríade, ali nós temos três partículas. Uma física etérica, uma astral e uma mental. E cada uma dessas física etérica é colocada no mundo mineral para adquirir experiência. Então, não sei se lá de trás dá para ver, mas pela clarividência vocês ultrapassam as três. E vejo aqui uma partícula etérea num paralelepípedo para adquirir experiência. Um exemplo, né? Vem outra tríade lá, alma grupo, e o processo vai se repetir num outro mineral. E vai vindo em cada vez mais tríades e despejando lá na alma grupo as suas partículas, e elas vão lá para os minerais, adquirir experiência e voltam para a alma grupo. Vejam só que isso daqui é o exemplo mais assim edificante no reino elementar da natureza. Por quê? Essas partículas físicas, esses átomos do térreo, aquele que tem 13 bilhões de bolhas, não sei mais quanto, elas são colocadas em vários minerais. Eles, vivenciando aquelas situações, cada um num local, transmitem para a alma grupo as suas experiências para todas as outras tríades que estão ali. É uma colaboração, é uma comunicação, é uma fraternidade. É como se cada um de nós tivéssemos feito uma viagem, cada um percebeu alguma coisa onde foi. Depois viemos aqui, nos reunimos, trocamos figurinhas repetidas e falamos assim, ó, eu passei por essa experiência, outro passou por outra, e aí ele destila uma sabedoria de existência. É lógico que aquele que não passou pela minha experiência não vai pegar todos os atributos que eu peguei, e vice-versa. Mas aquele conhecimento, de um modo geral, é distribuído para todos. É como se a alma grupo fosse uma lata, grosseiramente falando, de tinta, que cada um põe sua gotinha lá, mistura e todos ficam sabendo de tudo. E nós estamos vivenciando um mundo diferente atualmente. Por quê? Porque a comunicação é instantânea. Comunicamos com o mundo todo, no apertar de uma tecla. E hoje ainda procuram restringir. Não, você tem que pagar tal canal, tal TV, tal não sei o quê. Mas vai chegar um ponto que não vai precisar nada disso, não. Por uma ampliação da consciência, nós vamos nos comunicar com todo o universo. Então, há uma interligação, há uma união, há uma cooperação, há uma transmissão de conhecimento, há informações gratuitas em todo o universo. E isso é fraternidade, até mesmo no mundo mineral. E fala-se que, como tem 7 tipos de mônada, tem 7 tipos de alma grupo. Eu pus todas numa só para um efeito didático. Mas cada uma tem uma tônica. E cada uma tem um tipo de tríade, diferente de outra. Então eu pensei comigo, isso existe, deve ter também uma comunicação entre as almas grupos também, né? E tudo veio do Uno.
e todos estão no mesmo útero materno, vamos dizer, do universo. Há uma comunicação entre eles, sim. Não vi descrito isso nenhum, mas se tiver erro, esse erro vai me perder. Mas o átomo físico técnico, ele vai se... aquela consciência divina, aquela bolha, vão se misturando com outras, vão adquirindo as formas geométricas, espiraladas, e forma dois tipos de átomo, um positivo e um negativo. Isso daí está dentro de cada um de nós, um átomo lá na ponta do coração etéreo, que grava tudo que nós passamos em múltiplas existências, encarnação após encarnação. Tudo está registrado dentro. Por isso pode acabar o mundo todo. Essa partícula é permanente, ela é eterna e registrou tudo que ocorreu na natureza e que está ocorrendo dentro de nós. É um pendrive que vai armazenando, acumulando informações e transmitindo aqueles corpos superiores à sua experiência de vida. Pois bem, é colocado um átomo daquele, colocado numa geleira ali no polo do norte, do sul, né? Ártico, Antártico. Outro é colocado no sol, um é numa caverna, outro numa montanha, no fundo do rio, e os mais elevados são colocados nos cristais. E cada um passa por experiência, e fica aquele vai e vem, milhões e milhões de anos. A natureza não é rápida, nem dá saltos. Ela é lenta, mas é perfeita. E vão se comunicando essas experiências. E isso é fraternidade. Cada um passou por um local. E quem faz isso? Há os devas, os elementais da natureza, que colocam esses átomos em determinados locais. E deve haver uma hierarquia espiritual co-criadora que contribui para a criação divina, fazendo que cada átomo vá num determinado local. Então, atrás dessas partículas, não é uma coisa à toa matemática, não, somente física. Há todo um trabalho de uma equipe espiritual para mobilizar tudo isso, de acordo com a necessidade evolutiva de cada um e de acordo com a sua natureza. Mas a coisa começa a se diversificar, porque aqueles átomos que tiveram experiências semelhantes vão se aproximando. E a alma-grupo vai se dividindo. E cada tríade vai ser um pouco diferente da outra. E assim vai. Depois de adquirir todas as experiências no mundo mineral, aí vai vivenciar a experiência no mundo vegetal, que é muito mais rico, como já foi falado, né? Vocês já perceberam também, quando chegam uma visita na casa, que lá tem mal olhado, a planta secou, né? E isso é verdade, sim. O agricultor sabe bem disso daí, né? Olha o carinho com que ele produz a sua lavoura, né? Aquele amor, isso influencia, sim. E pega uma pessoa que faça a comida, mas faça com amor. E aqui hoje nós tivemos um exemplo, né? Mas vocês estão conseguindo ainda ficar espertos. Vocês são heróis. Mas o vegetal já tem uma sensibilidade, sim. Como tem, né? E ele está também sobre essas influências da natureza. Ele não tem autoconsciência, mas dá uma consciência geral ali. Então, na alma-grupo vegetal, o mesmo que ocorreu com a alma-grupo mineral, o processo vai ser semelhante. Só que aqui tem uma diferença.
vocês veem duas partículas, já tem uma física e uma astral, a física etérica e uma astral, porque o vegetal, ele já tem o seu corpo etérico, que não tinha lá no mineral, ele tem vestígios do futuro corpo, mas aqui já tem um corpo etérico. E o corpo etérico é que faz o crescimento do vegetal e é o que molda tudo que vai ocorrer com aquele ser. Ele é a forma que vai dar origem à forma. Ele é aquele responsável pela regeneração, quando leva um corte e tal, e cicatriza. Ele que faz isso, é o etérico. É ele que faz com que aquelas partículas que teve uma fratura da perna, com que o cálcio, o fósforo e outros elementos químicos vá para aquele local e solde aquele osso. É o etérico. E a criança tem muito mais etérico, né? É uma capacidade de reação muito grande. Mas aqui tem duas partículas. Ó. Então tem também a etérica e a astral. Agora, não estava na hora. Então, o que ocorre? Em todos os vegetais, isso daí, principalmente em níveis superiores, vai ocorrer. Não ocorrem muitas gramíneas ou muitos vegetais inferiores, mas eles passam por todas as experiências e depois voltam lá para um grupo semelhante do que ocorreu com o vegetal. E os mais evoluídos, eu pus aqui mais desenvolvido, eu gosto muito de figo, gosto muito de caqui também, então coloquei o caqui lá também. E não coloquei a timóia como achei na internet. Pois bem, o que vai ocorrer? Teve uma camada astral, porque a etérica não está mais aqui. Vocês falaram aqui da camada etérica que existia lá no mineral. Ela foi utilizada para formar os corpos físicos dos vegetais. É o etéreo que dá energia, que é o construtor, que é o elaborador dessas formas geométricas que existem nos vegetais, utilizado para formar os corpos físicos. E o mesmo processo, tem as tríades inferiores, a alma grupo vegetal, com as tríades superiores e os prolongamentos que vão ter essas experiências. Né? A camada etérica foi utilizada para formar o corpo etérico dos vegetais. E o processo, que antes tinha 3 camadas no mineral, agora nós temos 2 camadas no vegetal. É só isso que eu queria realçar aqui. E quem fez isso? Teve lá os devas, os espíritos da natureza, os elementais, que puseram essas tríades em determinados vegetais também. Isso é fraternidade. Fizeram com que aquele reino também evoluísse. Pois não. Será que, por exemplo, Buda, quando alcançou a iluminação por meio debaixo da árvore, ou, sei lá, Jesus, ou qualquer outro grande mestre, a partir do momento que ele alcança uma determinada, transcende de uma certa forma e alcança um nível mais elevado de consciência e iluminação, não transmite também imediatamente pelo contato com o lugar onde ele está, e isso, direto ou indiretamente, já é retransmitido para outras... Sim, aliás, isso daí... transportado para um grupo e assim... Entendi. Ocorre desde o início da criação, a tipo de uma hierarquia espiritual sendo transmitida e retransmitida, uma cadeia de TV ou de rádio que vai retransmitindo. Isso ocorre. Só que nós precisamos tomar cuidado quando a gente lê uma escritura sagrada, é tudo simbólico, né? Quer dizer, não foi uma árvore física que ocorreu. Assim como Jesus não andou sobre as águas. Os egípcios fugindo lá em busca da terra prometida. Não. Água quer dizer emoção. Ele estava acima das emoções.
As águas do oceano se afastaram, quer dizer, ele afastou as emoções. A árvore tem um significado muito grande, inclusive com a própria vida, né? Principalmente aquelas mais evoluídas que tem algumas que são símbolos da eternidade. A acácia é símbolo da eternidade, da imortalidade. Então, há todo um simbolismo. Noé não tomou vinho lá quando as águas baixaram, plantou a videira, não o vinho, é transformar a água em vinho. É da parte emocional, astral, transformar numa busca intuicional. Então agora não tem dúvida que esses seres, eles ajudam a humanidade como um todo nessa evolução. Então a vinda daqueles seres desde da antiguidade como Horus, Vishnu, Krishna, Buda, Cristo quer dizer iluminado, do grego iluminação. Buda também quer dizer iluminação. Esses daí ajudaram muito a humanidade. E isso é fraternidade. E ajuda. E quando vem aqui dá um impulso em toda a natureza. De fato, você tem razão. Contribui para tudo evoluir. Bom, aí chega, então, na alma grupo vegetal, que nós falamos, e que o Paulo ele coloca um pouco diferente aqui, como que o astral do lado e o externo e o mental do lado interno, mas eu prefiro o universo. Mas depois de passar por muitos vegetais, as almas grupo também, elas vão se especializando e vão se separando até ter aprendido tudo que lhe era possível no mundo vegetal e passa para o mundo animal. E a princípio com os animais mais simples até os mais evoluídos. E lá na alma grupo animal também vai havendo a especialização. E chega um ponto que cada alma grupo vai ter só uma tríade inferior. Evoluiu de tal modo que é só uma tríade inferior. Costuma-se falar, isso aqui é simbólico, não vão levar ao pé da letra. 7 animais domésticos mais conhecidos que são provenientes dos 7 raios e correspondem aos 7 temperamentos, mas isso aí é assunto para outra maneira. Mas essa tríade agora não é só o físico, etéreo e só o astral que vai para esses reinos animais para adquirir experiência. É a tríade toda que vai lá, na alma grupo animal. Ela vai lá no animal e traz as suas informações para a alma grupo. E fica naquele vai e vem. Vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Está transmitindo informações. E tem uma pergunta. Esses animais, você pode falar o raio deles? Posso. O camelo é do primeiro raio. É a vontade, é a determinação. Ele atravessa o deserto com pouca água ali, aquele sol causticante ele quer. E vai refletir no ser humano como aquele ser de uma vontade determinada, guerreiro, impulsivo, né? É tipo do ariano, a meu ver, né? Que as coisas para ontem e tal, é o eterno vir a ser. É o primeiro temperamento, né? Ele pega a semente, multiplica, e em vez de plantar, vai multiplicando mais aquela semente, é o eterno vir a ser. Vai sair de casa, mulher, está na hora, ó, você está peinando, ó, vamos logo, né? Na hora que está na viagem, mas quando nós chegarmos lá, o que nós vamos fazer? Chega lá no lugar do passeio, que hora nós vamos voltar depois de amanhã? É o eterno vir a ser, é o ser, é aquela necessidade de se autoafirmar, é o início de tudo, né? Mas é uma vontade determinada, só que é impulsivo, é explosivo, no mau sentido é autoritário, quer dominar, quer as coisas para ontem, é impaciente. Mas não é o caso de hoje. Mas vamos lá, primeiro raio, primeiro temperamento. O boi já é contemplativo, ele fica ali, muito ligado à terra, né? Olha o boi como pisa pesado ali na terra.
é o ter, né? Quer dizer, mas ele é muito contemplativo, ele é muito devocional, assim, você olha aquele olhar muito voltado para o interior. Aliás, os 3 primeiros estão voltados para o interior. Então esse daqui é um devocional mais introspectivo, né? Um amor, né? Mais voltado para dentro. O elefante corresponderia ao ser humano, ao filósofo, né? E o filósofo fala que fulano tem memória de elefante, né? Eu lembro quando a gente era criança e ia atrás do circo, né? Cidade do interior, fala, cuidado com o elefante, não vai abusar. E as crianças jogavam pedra, uma coisa que ele pega pela tromba e joga longe. Mas é um animal que vive em comunidade, com uma fraternidade impressionante. Até mesmo no momento da morte, percebe que vai morrer, não quer constituir em estorvo para o bando, se afasta e vai morrer sozinho. Mas é o filósofo dentro da nossa, aqui, nosso mundo físico. O boi de qual é? O boi é uma devoção interna, né? Um amor interno. O boi lembra o touro, muito ligado à terra também, mas é uma devoção mais devocional, vamos dizer assim. O cavalo é o último. Cada coisa no seu lugar, e tem o porquê. Depois eu faço a macaquice para explicar. O cavalo, ele foi treinado para puxar carroça e tal, né? Mas é um bicho muito analítico. E os olhos são saltados. Eles percebem as coisas do mínimos detalhes. E na voz também falava, quando o cavalo empaca, quer dizer, ele não quer continuar a noite, está escuro, alguma coisa tem por perto que ele percebeu que o cavaleiro não percebeu. É o animal mais detalhista, mais analítico, eu diria assim, mais virginiano, vamos dizer assim, no sentido da palavra. Ele vê tudo nos mínimos detalhes. Por isso que coloca um tapa para ele sempre ir para frente. Senão ele vê água, ele vai tomar água se tiver sede, vê uma coisa ali, ele se assusta. Não, põe o tapa nele. Ele é uma análise, né? É um racional, analítico, lógico, especialista, que vai dividindo as coisas, quer saber tudo no mínimo detalhe, vai sabendo cada vez mais sobre menos. Chega um ponto que sabe tudo sobre nada. É o cavalo. O cão é o quinto raio. É o quinto. Mas se tiver alguma coisa para frente que vai constituir perigo, é o raio que os guarda, né? Nessa caminhada ele para mesmo. Mas nós temos aqui o cão. Isso daí vocês têm experiência, né? O cão tem uma percepção, é uma devoção exterior. Aliás, os 3 últimos são mais extrovertidos, os 3 primeiros são mais introvertidos. E o cão, ele tem um amor pelo seu dono. Eu me lembro, minha filha estudava em Bragança, eles morando em Piracicaba, e ela vinha toda sexta-feira. É o único dia da semana que ele ia no portão para esperar ela chegar. Não tinha um calendário. Fazia isso. E é um amor incondicional ao dono. São aqueles seres que você chuta, eles vêm e te lambe a perna e tal. E fica olhando o que você está fazendo, querendo aprender o que você fez ali e tal. E aquela devoção incondicional pelo outro. Isso é fraternidade. Tudo isso que nós falamos é fraternidade. E o gato. O cão do 6º raio, o gato do 7º. O gato é o animal mais ritualístico que tem. Ele lá em cima do muro, dando os passinhos de mágico, né? Ali naquela... É uma ritmicidade, é uma ritualística. Vê um bicho, uma barata, ele não vai comendo nisso, né?
bate aqui, bate lá, tal. Vai exaurindo o bicho até. Ele tem 7 vidas. Até no pular de uma grande altura, ser derrubado, ele põe o rabo para cima, uma vida, roda, começa a virar 2 vidas, a coluna fica arqueada, 3ª vida, o pescoço fica para cima, 4ª vida, encolhe a princípio as pernas, 5ª vida, estica, 6ª vida, na hora que cai há um amortecimento, um molejo, 7ª vida. Quer dizer, está tudo coordenado numa estética, num equilíbrio, num ritualismo. E cada um desses é uma complementação do anterior. O primeiro se relaciona com o 7. Isso daqui é uma vontade enorme. Esse aqui é uma vontade ritualística. O segundo se relaciona com o 6º. Sempre o último com o primeiro, o penúltimo com o segundo. O segundo com o 6º. Esse aqui é uma devoção interior, uma devoção exterior. O terceiro é o filósofo, é o que usa a mente abstrata, né? Então, raciocina nas razões de ser da própria vida. O outro é analítico, é lógico, é material, é logístico, vamos dizer, e também estrategista. Bom, o macaco. O macaco é do 5º raio. Ele não está nem introvertido, nem extrovertido. Ele ora está em cima, ora está embaixo. Pode ver o macaco, quando ele está no alto da árvore, ele é contemplativo, fica parado, nem se mexe. A hora que vai descendo, começa a se mexer, chegou aqui na terra e não tem parada, vai e volta, não sei o que tal. Quer dizer, é típico dos artistas, né? Quando está lá no mundo do sonho, da fantasia, da imaginação, da inspiração, os poetas, os pintores, os cantores, os compositores, os que mexem com teatro, estão lá no mundo do sonho, da fantasia, né? Até parece com adolescente, né? Está com o coração povoado de sonhos e a mente povoada de nada, né? Mas está lá aí buscando a inspiração. Mas como trazer essa inspiração em nível búdico para concretizar aqui na Terra é uma dificuldade, né? É uma dificuldade porque o pensamento limita, os sentimentos mais ainda, e o físico para expressar aquilo mais ainda. É o caso de Castro Alves, que Navios Negreiros ele fez uma noite de delírio, né? Quer dizer, escreveu toda aquela beleza poética, né? É o Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, que via um bloco assim, aleijadinho, já sabia, via a figura lá dentro, é só tirar o excesso, eles falavam, né? Quer dizer, é o artista no seu mais amplo sentido. E ora está no mundo dos sonhos, ora está no mundo físico. E é difícil para esse pessoal, no caso humano, estar lá no mundo dos sonhos e pisar na arena da vida, né? Nesse combate. Mas tudo tem sua razão de ser, e aqui a arena da nossa vida. Como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas são os devas que fazem isso aconteça nos animais também, né? E os animais vão evoluindo, chega um ponto que cada animal só tem uma alma individualizada, não tem uma alma grupo. E aí esse animal, quando for numa próxima encarnação, entre aspas, né, uma encarnação, ele vai ser não um animal, mas vai ser um ser humano. A princípio primitivo. E não primitivo quer dizer selvagem, está aí na floresta, lá não, pode ser aqui no nosso meio mesmo.
de terno, gravatinha, e às vezes mata, não tem peso na consciência, faz, estrangula e tal, né? Isso aí pode ocorrer. Mas cada um ali vai ser um ser humano. Isso daí, e despejando lá na alma grupo as suas partículas, e elas vão lá para os minerais, adquirir experiência e voltam para a alma grupo. Vejam só que isso daqui é o exemplo mais assim edificante no reino elementar da natureza. Por quê? Essas partículas físicas, esses átomos do térreo, aquele que tem 13 bilhões de bolhas, não sei mais quanto, elas são colocadas em vários minerais. Eles, vivenciando aquelas situações, cada um num local, transmitem para a alma grupo as suas experiências para todas as outras tríades que estão ali. É uma colaboração, é uma comunicação, é uma fraternidade. É como se cada um de nós tivéssemos feito uma viagem, cada um percebeu alguma coisa onde foi. Depois viemos aqui, nos reunimos, trocamos figurinhas repetidas e falamos assim, ó, eu passei por essa experiência, outro passou por outra, e aí ele destila uma sabedoria de existência. É lógico que aquele que não passou pela minha experiência não vai... Partículas, uma física etérica, uma astral e uma mental. E cada uma dessas física etérica é colocada no mundo mineral para adquirir experiência. Então, não sei se lá de trás dá para ver, mas pela clarividência vocês ultrapassam uma das três e vejo aqui uma partícula etérea num paralelepípedo para adquirir experiência. Um exemplo, né? Vem outra tríade lá, alma grupo, e o processo vai se repetir num outro mineral. E vai vindo vem cada vez mais tríades. Vai pegar todos os atributos que eu peguei e vice-versa. Mas aquele conhecimento, de um modo geral, é distribuído para todos. É como se a alma grupo fosse uma lata, grosseiramente falando, de tinta, que cada um põe sua gotinha lá, mistura e todos ficam sabendo de tudo. E nós estamos vivenciando um mundo diferente atualmente. Por quê? Porque a comunicação é instantânea. Comunicamos com o mundo todo, no apertar de uma tecla. E hoje ainda procuram restringir. Não, você tem que pagar tal canal, tal TV, tal não sei, para ajudar na evolução da natureza. Então, aqui nós temos a mônada, temos as tríades superiores e as tríades inferiores. Essas tríades inferiores, aqueles 3 átomos inferiores, físico, astral e a molécula mental, ela é mergulhada numa alma grupo. Mas existem milhões de tríades aí, por uma questão de prática, a gente coloca um por um. E elas vêm ali para adquirir experiências. Outra também vem ali para adquirir experiência. E como é tríade, ali nós temos 3